Então, queria agradecer, né, a presença de todos vocês, né, durante esse tempo aí de pandemia, né, a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Semana que vem tem a mudança da plataforma. Espero que todos já estejam habituados com essa mudança. Enfim, em termos de estar galgando lá, fazendo um cadastro no próprio Google Homes, né, ou seja, no Google Education, né, que a galera já está colocando isso para vocês. Enfim, né, eu observei lá a respeito do funcionamento. Então, por vias, eu preciso também de ajuda de vocês, né? A paciência de vossos senhores nesse processo, porque é complexo. Muitas vezes, muitos de vocês conhecem mais do que eu. Todo esse contexto relacionado à área digital, né? Eu não sou muito influente nessa parte, né? Eu não sou nenhum digital influencer, mas... Rogério, cheguei. Bom dia, Tati. Sou eu, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Então, Bom galera. dia, meninas. Eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia. Pessoal, essa é a doutora Tati. Tatiana Ock. Então, como eu tinha prometido para vossos senhores, hoje seria uma aula diferenciada, como eu tinha prometido há semanas atrás. Tati, meu nome é Rogério de Paula Ferreira, sou professor de Biologia Prazer. do Colégio Machado de Assis. Enfim, essa aula é um pouco descontraída, uma aula diferenciada, né, para incentivar o pessoal do terceiro ano do ensino médio, como também para tirar algumas dúvidas a respeito seja do sistema endócrino, fisiologia do sistema endócrino, como também da parte da fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino, né? Enfim, antes da gente começar a falar a respeito do tema, queria agradecer muito a presença de você, doutora. Como Obrigada. também gostaria que você falasse da sua carreira, como que foi e tal, como que você ingressou na área médica, quais foram suas expectativas na época que você estava no terceiro ano. Então, meninas, bom dia. Meu nome é Tatiana. Bom, eu nunca tive muita dúvida do que eu queria, né? Os meus pais sempre me falam, né? Não tem como eu lembrar disso, mas eu sempre tive um pouco de vocação, assim. Eu desde de criança, sempre tive uma bolsinha que eu fazia curativos. As crianças sofriam na minha mão, né? Ninguém podia cair, que eu fazia curativo com água oxigenada. Mertiolate era um pouco sádico, mas eu assoprava, colocava band-aid. Então, assim, eu sempre gostei muito, nunca mudei, desde criança, sempre brinquei, sempre quis ser médica, sempre falei que ia ser médica, tudo, enfim. Da minha formação na faculdade, eu mudei um pouquinho. Bem, a princípio eu pensei em fazer cirurgia plástica. Eu acho que na medicina, acho que a gente pensa um pouco, a gente idealiza um pouco essa parte mais de estética. Gostava bastante dessa parte de ginecologia, gosto desse público, né? Cuidar da mulher. A mulher é complexa, né? Eu acho que no grupo deve ter os meninos também, eles vão entender. Mulher é complexa, é muito hormônio, é uma bomba de hormônio, elas são confusas. É assim mesmo, gente, é normal, a mulher é assim. E foi aí que eu comecei a ter um gosto maior pela ginecologia e acabei optando em me especializar em ginecologia e obstetrícia. Hoje eu sou apaixonada por obstetrícia, apaixonada mesmo. Obstetrícia é a parte das grávidas, partos, enfim. Sim, eu gostei muito do seu convite. É um público que me atrai muito. O adolescente, ele é um desafio para mim. Eu acho que lidar com o adolescente, para mim, é um desafio, porque eu gosto de instituir, eu gosto de orientar, né? E eu acho que a gente fazer a nossa parte, a gente conseguir deixar o nosso recadinho ali, eu já durmo feliz. E além da ginecologia obstetrícia, eu fiz mastologia, então eu eu tenho um bebê, tá? Então ele vai aparecer de vez em quando, né, filho? E
Então, eu cuido da mama também. Então, eu sou especialista. Ó, o Fá, me ajuda aqui, que eu tô. Senão eu não vou conseguir falar. E eu sou especialista em mastologia, câncer de mama, nódulos de mama. Então, tem tudo isso também, Rogério. Legal, doutora. Só um outro adendo, né, para incentivar o pessoal. Os vestibulares, como que foi na época? Foi muito difícil? Como é que foi? Foi muito corrido? Né? Enfim. É, o vestibular para medicina é muito concorrido, né? Não existe fácil, né? Particular é fácil. Teve até uma prima que me perguntou, sempre alguém pergunta, né? E não, nada é fácil, é muito concorrido, é muito disputado. Eu acho que você tem que se dedicar, é muita redação, você tem que ser bom nas matérias, na biologia. Biologia você tem que saber de cor, né? Não tem jeito. São as matérias que todo mundo que presta medicina sabe muito. Química, física, então você tem que ser diferente em outras matérias que você vai pontuar na prova do vestibular. E redação, que conta demais. Vou fazer redação toda semana. Tipo, 2 redações por semana. Quando eu prestei vestibular, eu fazia parte de um projeto, porque eu prestei uma prova no cursinho Etapa. E aí eu ganhei uma prova, assim, eu ganhei uma bolsa integral e eu fazia um projeto que eu era supervisionada. Então, todo mês ela via a minha apostila, a minha pontuação de simulado, tudo, para ver como ia ser a nossa. Como seria a nossa aprovação, né, nos vestibulares, entendeu? Qual seria o nosso perfil em relação à Unicamp, assim, FUVEST, sabe? Enfim. Legal. Então, a senhora está dando a dica aí. A gente tem alguns alunos que estão interessados pela área médica, o Arthur, como também o Vitor. Né? O pessoal Pode entrar em contato. Vocês querem Pode fazer me alguma perguntar. pergunta, o Vitor ou o Arthur? Não sei se o Arthur está aí, mas o Vitor está. Quer fazer alguma pergunta para a doutora, Arthur, a respeito dos vestibulares? Ou o Vitor? Tá com vergonha, Vitor? Eu acho Pode que me perguntar. Mas ele pode mandar também mensagem depois, se Tá. ele quiser. Então, doutora, eu gostaria muito de a gente falar agora a respeito da parte da fisiologia, né? Tirar algumas dúvidas do pessoal. A gente teve muitas dúvidas a respeito do ciclo menstrual, né? Muitas dúvidas a respeito de alternância de humor, a respeito do ciclo menstrual. A gente teve algumas dúvidas a respeito de alguns hormônios, liberação de hormônios, na parte de anticoncepcionais, né? Enfim. Gostaria que a senhora desse um parecer a respeito dessa fase que eles estão passando, né? Enfim, que é uma fase de transição, que é uma fase, enfim, de alternância hormonal, né? Uma fase de Estou mudando adolescência. de ambiente aqui, Rogério, para ver se melhora o barulho. Desculpa. Aí Não, ficou meio fique em paz, a escuro. gente compreende pelo fato do bebê. A gente tem também criança em casa, a gente sabe como que é. Aí é só para ver se melhora o barulho. Desculpa. Pronto. Tá. Vamos lá. É a dúvida em relação ao período menstrual, né? Bom, todo mês o nosso corpo ele é preparado para receber uma gravidez, né? A partir do momento que a menina menstrua, a gente tem uma regularidade e aí a gente tem, assim, a primeira menstruação acontece geralmente dos 11 aos 13 anos e aí a gente tem uma maturidade do eixo que a gente fala. O sistema reprodutivo ele não está ainda maduro e aí a gente pode ter a menstruação um mês, outro mês não, e aí a gente fala que isso é uma imaturidade do eixo. A gente não considera adequado entrar com nenhum método, enfim, mas existe a possibilidade da paciente engravidar, da menina engravidar. Depois disso, o ciclo ele funciona normalmente, né? Então, assim, quando todo mês o corpo é preparado
para receber uma gravidez. Então, meninas, é assim. A gente tem um preparo e é assim, quando vocês vão ver, assim, eu acho que todo mundo tem acesso a isso. Quando você olha num livro, alguma coisa, a gente tem vários gráficos. Então, a gente tem o ciclo ovariano, ciclo menstrual, ciclo do útero. É assim, porque é tudo relacionado. Porque são hormônios que agem em vários setores, preparando o nosso corpo para uma gravidez. Sempre. Óbvio que eu não estou estimulando ninguém a engravidar, pelo amor de Deus. Eu quero é que vocês muito estudem e passem vestibular, ok? Mas assim, o nosso corpo é preparado para isso. Todo mês ovula para esperar o espermatozoide para fecundar e engravidar. Quando isso não acontece, ocorre a menstruação. Devido a essa variação de hormônio, a gente tem TPM, a gente tem as oscilações. É muito comum. Geralmente, quem não usa nenhum método anticoncepcional, ou até por causa para diminuir cólica, tudo, a gente tem muita oscilação hormonal. Por isso que eu brinquei com os meninos. A gente tem mau humor, normal, a famosa TPM. Ansiedade, a gente chora, quer comer chocolate, normal, come bastante. Então, doutora, só uma outra pergunta. Anticoncepcional, é para todas ou existe anticoncepcional específico para aquela situação ou para outra situação? Não, Rogério, o anticoncepcional ele é individualizado. Eu falo para as pacientes que a gente tem que ver caso a caso. Geralmente, nesse grupo assim de escola, as pacientes usam o mesmo. Ai, porque a minha amiga usa esse. Aí eu comecei a usar esse também. Mas não é o que é bom para minha amiga, vai ser bom para mim. Porque a minha amiga, às vezes, tem um problema que para ela resolveu. E eu não tenho o mesmo problema. Então, eu falo que é muito individualizado. A gente tem no mercado hoje muitos métodos, entendeu? E, para falar a verdade, o que todos os conselhos, né, a ginecologia preconiza para paciente adolescente é um método que não dependa dela. Por exemplo, e a pílula é um método que depende dela. Quando depende do paciente, o método é falho, porque ela esquece, ela pode atrasar, pode ter outros fatores assim que podem influenciar na eficácia do remédio. E aí pode ter a falha e a gestação, entendeu? Outra pergunta, doutor. Qual o momento certo que ela tem que ir no ginecologista? Eu aconselho, assim, as pacientes que acabam passando comigo, as mães já vão nas consultas. E aí já tem uma filha aí que menstruou né, e eu falo bastante, já percebeu, né? Em 10 minutos, assim, você já deve perceber. E elas acabam levando para eu orientar mesmo. Menstruou, elas acabam levando. Mas geralmente, quando começam a vida sexual ou quando tem alguma dúvida em relação a esse início aí da vida sexual, para entrar com um método mesmo anticoncepcional. É porque muitas meninas ficam meio constrangidas em ir ao ginecologista. Ela fala assim, pô, mas eu vou lá no médico, né? Sim. Então... É muito invasivo, né, Rogério? É igual vocês, homens, em relação ao toque, né, o toque retal. Imagina, vocês deveriam levar um toque retal uma vez na vida com 50 anos, né? Então, imagina, para uma menina que nunca ficou pelada na frente de, né, assim, na intimidade com um parceiro só, ficar na frente de outra pessoa, numa posição que é desfavorável, ela não é, assim, a posição mais elegante da vida. É desconfortável, sim. Às vezes a pessoa já teve alguma vivência assim que não foi boa, ou um profissional que não foi tão legal, né? Ela não teve esse clima tão à vontade. Assim, não tem jeito. O ginecologista, a gente tem que ter uma relação muito assim, muito pessoal. Porque se você não tiver, você não consegue se entregar, você não consegue abrir sua intimidade, é muito íntimo. Então, eu tento conversar bastante, eu tento esclarecer, porque é um público que está começando a ir agora, é um público que tem muita curiosidade, e é um público que tem que aprender o que é o certo, porque senão, né, acaba
fazendo alguma coisa que não deve, submetendo a uma situação de risco que não deveria submeter, né? Eu falo para as pacientes assim que a gravidez não é um momento, mas é uma dádiva. O bebê sempre é uma dádiva, a doença não, né? A doença é ruim, a doença você pode morrer com ela, enfim. Já que a senhora tocou no assunto doença, qual das doenças mais comuns que a senhora pega aí no consultório? DSTs? DSTs, herpes, sífilis, de transmissão sexual se fala, né? Tricomoníase é bastante comum, assim. É isso. HIV teve a pandemia, sim, mas não é tão frequente hoje em dia, né? Enfim, a galera acha, muitas vezes, né, que corrimento é uma coisa muito ruim para a mulher. O que a senhora diz a respeito de corrimento? Isso é um pensamento muito errôneo, viu, Rogério? Isso é uma coisa muito comum. A mulher, ela é cronicamente incomodada com secreção vaginal. Cronicamente, tá? Com cheiro, com umidade, usa protetor diário o tempo todo. E nem sempre a secreção vaginal é um corrimento. A gente tem uma secreção fisiológica que é comum, que é uma umidade, graças a Deus, que a gente tem, que ajuda na lubrificação local, que é produzido para proteção mesmo e também ajuda na hora da relação. E não é um corrimento. O que é um corrimento? O corrimento é uma alteração que causa um incômodo, um cheiro desagradável que tem que tratar. A secreção fisiológica, não. A secreção fisiológica, ela aumenta no período da ovulação e é característico da época da ovulação e não é um corrimento. Tem uma pergunta aqui de um aluno a respeito da pílula do dia seguinte. Eita. O que a senhora tem para falar da pílula do dia seguinte? O que exatamente ele gostaria de saber? Então, como que funciona da eficácia? do resultado, porcentagem de funcionamento da pílula, será que Eita. ela é eficaz, se não é? Enfim. Bom, se é prejudicial? A pílula do dia seguinte, eu não aconselho como método anticoncepcional, mesmo os adolescentes usando muito. Ela é uma pílula emergencial, né? Então, aconteceu um acidente, a camisinha, perdeu a camisinha, rompeu, ok, usa pelo dia seguinte, ela é eficaz. Né? O que acontece? Muitos não usam um método e aí ficam tendo relação desprotegida e usando métodos de emergência. Aí eu já não acho legal. Porque é uma bomba, né? Como é uma pílula de emergência, ela é uma bomba hormonal. Então, para a paciente, isso causa uma alteração do ciclo menstrual enorme. E uma hora não vai dar certo. Uma outra pergunta, mas por curiosidade, essa pílula pode ter alguma relação direta com a endometriose? Não. A endometriose, ela não tem ainda uma causa conhecida, ela tem algumas teorias e uma delas é a menstruação retrógrada, né? A gente, assim, em algumas cirurgias até já foram comprovadas que durante o período da menstruação, quando você opera a paciente, você consegue ver sangue na cavidade. E aí prova que quando a paciente está menstruada, o sangue reflui, né, do útero né, assim, pela tuba, ovário, e aí cai na cavidade. E aí é a teoria da endometriose. Mas isso não é assim, são só teorias. Tá, eu tenho uma outra pergunta aqui, doutora. É verdade que todo anticoncepcional engorda? O anticoncepcional, ele tem muito a ver com retenção, né? Então, assim, o anticoncepcional, ele não pode causar nenhum efeito colateral, meninas. Então, se ele causa, ele tem que, assim, a gente espera uma adaptação de 3 meses. Se mesmo assim não estiver resolvendo, a gente altera. Tá. Tem uma outra pergunta aqui também. A gente falou há pouco do corrimento. Quando que tem uma doença ou não no corrimento? Percebendo que tem algum problema. Então, vamos lá. Eu vou especificar, então, né? Porque isso é uma dúvida bem frequente. Vamos falar, então, de tipos. Quando causa uma coceira vaginal mesmo, uma coceira lá dentro,
corrimento branco, parecendo queijo coalho, parece até aquele gruminho, tudo. A gente chama isso de candidíase. É causado por um fungo. Gente, isso não é causado pelo namorado. A gente tem isso na nossa flora vaginal. A gente tem um monte de micro-organismos na nossa flora. A gente vive em harmonia, tá? Então, a gente tem bactérias, fungos, tudo na nossa vagina. E quando causa algum desequilíbrio, algum deles aflora e a gente tem um corrimento. A candidíase é o mais específico, é o que mais acontece, é a queixa mais frequente, porque incomoda muito em relação a essa coceira, tá bom? É mais comum na época do verão, porque vocês ficam com o biquíni molhado, vocês vão pra piscina, praia, tudo. Então, o que eu vou já aconselhar? Porque agora já tá melhorando a pandemia, vocês vão começar a sair, vão viajar. Não fiquem muito tempo com o biquíni molhado. Tá? Vão para piscina, praia, troquem o biquíni na parte de baixo, depois vão para a praia de novo, porque isso é muito favorável na época do verão. O outro corrimento que é comum, o que tem cheiro de peixe podre, cheira ruim, tá? A paciente incomoda, porque fede, porque cheira muito ruim mesmo, é causado por uma bactéria. Tem uma coceirinha, mas não incomoda tanto. A paciente tem mais incômodo, Rogério, por causa do cheiro. O cheiro, só de ela andar, ela sente o cheiro. Então, os mais comuns são esses. Ela pode passar para o parceiro? Enfim, menino? Não. Eu penso só em tratar o parceiro, só se a gente está com aquela candidíase crônica e não tá melhorando, daí eu trato o parceiro, mas não é um tratamento. O único corrimento que a gente trata o parceiro é tricomoníase, que é uma DST, né? Doutora, posso perguntar uma coisa? Pode, claro, meu amor. Sobre hormônio, né? Você falou um pouco sobre hormônio na TPM e tal, mas eu queria saber um pouco mais a fundo. Como isso acontece? Tipo, por que acontece, entendeu? Você saberia me responder? Por que acontece a TPM, você fala? Isso, tipo, a mudança de hormônio, que a gente chora, do nada a gente quer comer uma coisa que a gente não tá acostumada a comer todos os dias. É uma coisa que parece que a gente tá até um pouco grávida. Tipo, às vezes eu fico com muita vontade de comer chocolate. Eu não sou tão fã de chocolate assim, entendeu? Mas Na assim, TPM. é uma compensação, sabia, Nicole? Eu consigo explicar assim, mas na verdade, se você quiser que eu explique a fundo mesmo, eu preciso te mostrar um gráfico, mesmo se o Rogério me permitir. Eu pego um dia, pego uma aula, pego um gráfico e consigo mostrar para você, eu consigo detalhar para você. Bom, a gente tem oscilações de hormônios, a gente tem 4 hormônios funcionais no nosso corpo durante o período da menstruação. O estrogênio, progesterona, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Então, para eu explicar, eu vou ter que falar de todas as oscilações desses hormônios, entendeu? E é a ação deles que, na verdade, causa a TPM, agindo nessa parte de neurológica, entendeu? Liberação de serotonina. Então, assim, é bem complexo. Então, se você quer saber bem a fundo mesmo, de um dia inteiro. Então, mas eu posso. No entanto, vai cair na prova deles. A ação do FSH, o LH, vai cair na prova deles. Mas olha, não querendo fazer um merchan, mas eu posso fazer. Eu tenho um Insta, se ela quiser, ela pode me seguir. Tem lá um post de TPM. Tá vendo, Nicole? Tem uma outra pergunta aqui a respeito do DIU. Se tem que colocar no período menstrual ou não? Eu prefiro. Porque o DIU, assim, a gente... assim, não necessariamente, mas eu prefiro por 2 motivos. Quando a paciente está menstruada, o orifício externo do colo, ele tá aberto. Porque tem que sair a menstruação, certo? E além disso, o sangramento, ele lubrifica a passagem. Então, são 2 adicionais que facilitam e diminuem a dor da paciente. Tem uma outra pergunta, tem muita pergunta chegando. Enfim, Ai, que bom! Fico feliz. Quais os efeitos colaterais podem ser de um anticoncepcional errado? Sangramento. A paciente tem um sangramento irregular,
né, por não adaptação. Ela tem náusea, enjoo, até às vezes até acaba vomitando, dor de cabeça, inchaço, né, essa sensação de que engordou, são alguns deles. Tá, outra aqui, qual a diferença do anticoncepcional para o esportista? Tem alguma relação em termos de Isso prática esportista? é muito pensado, porque hoje em dia as meninas estão querendo muito hipertrofia e estão querendo muito investir nessa parte de gestrinona, tá? Bom, para essa idade eu não aconselho muito a gestrinona. O que eu aconselho é o DIU de cobre. Legal. Tá, tem outra aqui. O homem tem TPM? Eita! Bom, o homem tem umas oscilações sim, mas ele pode ter TPM por causa da mulher também. Enfim, a gente passa por umas também, né? Mas tem que ter muita paciência, né? Estão perguntando Sim, qual o seu gente. Insta. O meu Insta é doutora Tatiana Aoki. Aí, ó, doutora Tatiana Aoki. Beleza? Enfim, doutora, legal essa conversa que a gente está tendo. Enfim, gostaria que, né, se a senhora tiver a oportunidade novamente de entrar, enfim, a gente continuar tendo essa relação, enfim, de participação muito legal. Né? Quem quer fazer Eu outra adorei pergunta? a experiência. Tem uma pergunta. Fala, Ana. Diga, Ana. Sobre o anticoncepcional para esportista, tipo, você falou que prefere um do que o outro. Mesmo a pessoa tendo uma carga horária, tipo, grande, porque, por exemplo, eu faço aula de balé 4 vezes na semana, no mínimo 2 horas. E, tipo, Ana, tá cortando, eu não consegui ouvir. Não, é isso mesmo, doutora. Tipo, a carga horária. Eu tenho uma carga horária grande de esporte. Então, tipo, Mas você faz, assim, mais dança, Ana? Sim, eu faço dança. Não, assim, Ana, o interesse das mulheres hoje em dia é em relação à musculação. Sabe, aquela hipertrofia, aquelas mulheres que querem ficar mais maromba, mais aquele corpo mais trincado. Em relação a só condicionamento, você pode usar qualquer um. Tá bom, então, doutora. Entendeu? Entendeu? Porque geralmente o que elas têm interesse é para aquela parte tipo, de ficar trincada, sabe? Que aí o que elas preferem é aquela gestrinona, entendeu? Uhum. Agora, assim, se você só faz aula de dança para condicionamento, que eu acho ótimo, né? Que é um corpo mais feminino, é o que eu idealizo, eu acho ótimo. Pode usar qualquer anticoncepcional, fica tranquila. Tá bom, obrigada. Imagina. Tem uma última pergunta aqui, ó, a respeito do ultrassom. Por que tem que ser de bexiga cheia? Ela, assim, o pélvico, né? Uhum. Quando a paciente é virgem, ela precisa fazer o ultrassom pela barriga. E ultrassom é transdução, né? Então, são ondas. Então, quando faz pela barriga, por ter o tecido de gordura, o líquido, ele permite uma melhor transdução. Então, por isso tem que fazer com a bexiga cheia. Tá, só para finalizar, doutora, eu tô até sendo chato, mas enfim, ó, sobre virgindade, qual é tipos de ímen? O que a senhora pode me dizer? Eu posso mudar essa pergunta? Pode. Eu tenho uma pergunta que sempre me fazem, porque isso é um tabu. E sexta-feira é sempre uma coisa que eu gosto de falar a respeito, para quebrar os tabus. Toda vez que rompe o ímen, sangra? Depende, né? Não, depende do tamanho do ímen, não é? Alguma coisa assim? Depende Nem sempre vai fazer. Exatamente. Depende do... Isso. Então, muito bom. Muito bom. Tanto é que na antiguidade eles olhavam isso, tipo, eles olhavam quando
a mulher, quando eles Como um casavam, né? mérito, não é? É, exatamente. Quando ela casava, eles iam pra cama lá e tal, né? E aí, se não sangrava, chamava ela de, sei lá, vadia, prostituta, sei lá, porque não sangrou. Sim. Aí eles juntavam, eles, não sei como que dizer, tipo, eles, não sei. Eles ligavam, Analisavam a tipo, eles integridade da mulher ligavam. mesmo. É Sim. verdade. Aí eles ligavam como se, tipo, o não sangramento com sei lá, ela já deu antes, entendeu? Uma coisa assim. E aí, Sim. ela até fazia cortes no corpo dela pra exatamente sangrar e mostrar o sangue dela pra mostrar que sangrou. Pra Tem mostrar que ela era noção? pura. Sim. Você tem noção disso? Como uma mulher sempre foi julgada? Exatamente. É difícil. Ó, só um outro adendo. O que a senhora tem a dizer? Porque teve um caso bem repercutido esses últimos dias a respeito da violência doméstica, né? Que está Ah, aumentando com a pandemia bastante, né? isso Enfim, aumentou demais, né? em agressão para com a mulher, enfim, E desrespeito esse para é o com a mês, mulher. né, de conscientização também, né, da violência. Enfim, Você a sabia? senhora pega muitos casos desse tipo no consultório, a respeito de violência Assim, no sexual? consultório, não, no consultório eu não pego. Assim, no consultório eu pego pacientes um pouco mais elitizados, né? Mas eu atendo SUS. Aí no SUS eu pego um pouco mais. É difícil, né? E grávidas, inclusive, né? Não tem jeito, Rogério, com a pandemia, assim, a pandemia ela mexeu de uma forma muito negativa com a cabeça de todo mundo, né? E com o bolso de todo mundo. E quando você mexe com o bolso, não tem casal que sobreviva. Né? Porque fala que não, mas as pessoas têm conta e isso começa a abalar de certa forma, né? E a violência tem relação direta a isso. Da relação do casal estar dentro de casa, do marido não estar trabalhando, a conta está chegando, e aí eles bebem, enfim, acabam agredindo a parceira. É super grave, né? Porque a gente presenciar e ter que motivar a paciente e ver que a paciente não quer fazer porque não tem para onde ir depois, porque tem medo, porque o parceiro pode matá-la depois, sabe? É uma realidade que está muito longe da nossa. Né? A gente não imagina, a gente vê na TV, né? No É. Datena, no, Então, nesses, mas acontece muito. a gente está acabando o tempo, enfim. Queria agradecer muito a presença da senhora, enfim, como também, né, dos demais que participaram, das perguntas que foram colocadas. A gente tem mais dúvidas, mais perguntas, mas enfim, não sei se a senhora tiver um outro tempo, um outro momento, a gente possa entrar em Sim, a gente contato, combina. tá? A gente Então, combina. Eu gostei muito, muito obrigada pelo convite. Meninos, muito obrigada pelas dúvidas. Qualquer dúvida podem me perguntar. Eu sempre abro caixinha. Se você quiser me seguir também, viu, Rogério? Eu sempre abro caixinha toda semana. Eles gostam, eles me perguntam e eu adoro responder. E é isso. Obrigada. Bom dia para vocês. Boa aula. Gente, Obrigada, estudem. doutora. Quem tiver interesse na medicina pode entrar em contato comigo. Eu adoro dar dicas, se precisar de ajuda, material. Eu tenho umas coisas em casa. Posso ajudar, viu? muito Doutora, você obrigado. passou da primeira vez que você tentou ou você tentou várias vezes? Dri, não. Eu sou muito ansiosa, não sei como você é. Eu sou muito ansiosa, sou muito nervosa com prova. Eu não passei na primeira, eu passei no segundo ano. Mas assim, é porque eu corrigi as coisas que eu pequei. Foi igual eu falei no começo. A gente tem que ser bom no que o pessoal da medicina é bom. E você tem que ser bom além disso. Porque o pessoal da medicina é bom em tudo, assim, biologia, química, física. Então você tem que ser bom em matemática, sabe, em história, geografia, assim, coisa que eu não gostava. E aí, redação, sabe, atualizado. Então sempre ler, Enem, fazer, assim, uma pontuação boa em Enem. Essas coisas, gente. Nossa, eu nunca li tanto jornal da minha vida. Jornal e fazia redação toda semana.
Tá Então, mas certo. vale muito a pena. Assim, é muito gratificante. É compensatório, fazer o que você gosta, assim, gente, não tem preço. É você não trabalhar. É motivador. Legal, doutora. Então, queria agradecer Mas se muito a vocês presença. tiverem a curiosidade ou Aí, ó. quiserem conhecer, quiserem assistir um parto, eu super convido, podem vir. Aí, tá vendo, galera? Então, a próxima vez a gente pode marcar uma situação mais, enfim, a gente pode marcar novamente esse papo, enfim, gostei muito, doutora, muito obrigado mesmo. Ah, A gente que tem aqui bom. alguns Obrigada pelo segundinhos, convite. brigadão. Obrigada, viu, Rogério? Agradeço também a Ana Caroline por ter feito o convite para a senhora, enfim, Ai, Imagina, Pro. brigadão. Tenha um ótimo final de semana a todos, terceiro ano, vamos estudando para a semana de provas, tá aí, brigadão, doutora, muito Deus abençoe mesmo. Obrigada, doutora. tchau. Obrigada, Tchau, Imagina, professor. tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, Pro. tchau.